Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Chegamos ao capítulo 23 do nosso podcast, onde nós vamos falar sobre tecidos conjuntivos, histologia, apostila 2. Vamos lá então? Os tecidos conjuntivos são responsáveis por unir e sustentar os outros tecidos corporais, cujas características principais são possuir variados tipos morfológicos de células, que nós vamos citar daqui a pouco, abundância de matriz intercelular e presença de vasos sanguíneos e nervos, coisa que nós não encontrávamos no tecido epitelial. Nós vimos que o tecido epitelial não tinha vasos sanguíneos, tá? Enquanto isso, o tecido epitelial tem uma quantidade muito menor de matriz intercelular, às vezes nem isso, e tipos celulares bem limitados, como queratinócitos e melanócitos, por exemplo. Tá? O tecido conjuntivo tem muito mais variedades. Os tipos de tecido conjuntivo podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro chamado tecido conjuntivo propriamente dito, onde basicamente nós vamos falar sobre fibras de colágeno, tá? E o segundo, tecido conjuntivo de propriedades especiais, que são muito maiores do que apenas uma classificação de colágeno. Tá? Dentre tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o amorfo, que é um tecido extremamente delicado e encontrado em poucas regiões do corpo, restrito, por exemplo, ao cordão umbilical. Tá? Temos o tecido conjuntivo frouxo, o tecido denso modelado, também chamado de tendinoso, o tecido denso não modelado, chamado também de fibroso. Okay? Esses são os chamados propriamente ditos. Os de propriedades especiais: adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético ou sanguíneo, mais popularmente conhecido. Muitos acreditam que adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético são tecidos do bloco geral, né, do bloco maior, mas na verdade não, eles são subtecidos do tecido conjuntivo. Tudo bem? As principais células do tecido conjuntivo, vou linkar aqui. A primeira delas é o fibroblasto, que é uma célula jovem, estrelada, produtora de colágeno, então vai aparecer em abundância, tá, nos tecidos conjuntivos, principalmente nos propriamente ditos, ok? Lembrando sempre que quando eu disser blasto, fibroblasto é uma célula jovem e o adulto desta célula é o fibrócito, cito é a célula adulta, então quer dizer que ele tem um ímpeto menor de produção de colágeno de atividade. E ele pode variar entre blasto e cito, né? Enquanto ele está na forma de fibrócito, se houver necessidade, ele pode retornar à forma de blasto, sair do seu período G0 e voltar para o período de S para intensificar a sua divisão celular. Tá? O segundo tipo celular é o macrófago, grande comedor, macrogrande fago comer, nós já falamos um pouco sobre ele, tá? Lá na aula de fagocitose da apostila 1. Origina-se a partir dos monócitos do sangue, capítulo esse que vai vir no próximo, vou falar um pouquinho de sangue, mais especificamente das células sanguíneas. E o macrófago tem por função realizar a fagocitose dos invasores. Por diapedese, o monócito sai do vaso sanguíneo, vai até os tecidos, onde o macrófago vai ser responsável pela nossa defesa inespecífica, tá bom? Depois nós temos um terceiro tipo de célula, é o mastócito. O mastócito é uma célula que reage a alérgenos, ele desencadeia processos alérgicos, atua nas reações alérgicas, possibilitando maior acesso dos macrófagos à área inflamada, porque eles são células que contêm muitas vesículas no seu interior, de heparina, que é um anticoagulante, e histamina, que é um vasodilatador. Isso vai promover maior irrigação sanguínea na região da alergia, tá? Podendo assim facilitar a chegada das células de defesa. Nós sabemos que às vezes as alergias são muito intensas e nós precisamos combater essa reação que o corpo realiza. E por isso os antialérgicos são administrados. Tem muitos antialérgicos, o princípio ativo é um antihistamínico, que é para bloquear essa histamina vasodilatadora liberado pelo mastócito, tá bom? Quarta célula é o plasmócito. O plasmócito surge pela diferenciação de células sanguíneas chamadas de linfócitos B. Os linfócitos B, ao serem estimulados pelos linfócitos T, saem do sangue por diapedese, originam os plasmócitos, também conhecidos como roda de carroça, devido à distribuição da sua eucromatina e heterocromatina no núcleo, tá? E acabam produzindo anticorpos para combater os invasores, uma linhagem específica de defesa. Produzem anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. Nós vimos lá na aula da apostila 1 que a IgG é uma imunoglobulina de exposição antiga, tá? A infecção foi antiga, IgM é recente,
tá? Por exemplo, IgA é do aleitamento materno e IgE é de alergias, tá? Só para a gente lembrar alguns tipos de imunoglobulinas. Antígeno, que é o corpo estranho, aciona o linfócito B, que se transforma em plasmócito, produz anticorpos, os anticorpos combatem o antígeno, que é o corpo estranho. Temos ainda um tipo de célula que armazena gordura, que tem o seu tecido principal como tecido adiposo, mas ele também é encontrado no tecido conjuntivo subjacente ao epitelial, que é o adipócito. Tá? O adipócito é originado de uma célula mesenquimatosa, na forma de um lipoblasto, que é uma célula jovem. Esse lipoblasto se diferencia no tecido adiposo unilocular e multilocular, que nós vamos falar em seguida. O tecido conjuntivo frouxo, agora, voltando lá para os tecidos, para sua classificação de propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O amorfo eu não vou abordar porque é um tecido pouco cobrado em vestibulares, mas é importante saber que é o tecido do cordão umbilical, tá? Agora o tecido frouxo, tecido muito comum que preenche espaço entre as fibras e feixes musculares e serve de apoio para os epitélios. O tecido frouxo é encontrado na pele, nas mucosas e nas glândulas. É de consistência delicada, é flexível e pouco resistente a trações. Eu costumo comparar o tecido frouxo a um tecido de gaze, aquele tecido que é um tecido de proteção de ferimentos, né? Acho que é uma coisa bem didática para que vocês lembrem que o tecido frouxo se assemelha a uma gaze, tá? Muito delicado, ok? Nós temos também a definição de tecido conjuntivo denso não modelado, também chamado de fibroso. Nesse tecido existe um predomínio de fibras de colágeno, com muito mais quantidade do que no tecido frouxo, tá? Por isso ele é menos flexível que o frouxo, porém muito mais resistente a trações. E como as fibras estão dispostas numa trama não arranjada, aleatória para todos os lados, isso confere uma resistência a trações a qualquer direção. Esse tecido denso não modelado é encontrado na derme profunda da pele, tá? Isso dá uma resistência muito grande a este tipo de tecido, ok? Temos ainda o tecido conjuntivo denso modelado, que é o tendinoso, apresenta os feixes de colágeno dispostos de maneira paralelos uns dos outros. A quantidade de colágeno é muito parecida com o denso não modelado, só que a diferença aqui está na orientação. Como os tendões e os ligamentos, por exemplo, tá? Eles são densos e modelados, eles resistem a trações no sentido da fibra, tá? Muito mais do que o denso não modelado. Porém, eles não resistem a trações laterais, a trações que não seguem a fibra, podendo levar lesões em tendões e ligamentos, tá? Temos também agora o tecido adiposo unilocular, que é a gordura, tela subcutânea, localizado abaixo da pele, reserva gordura, que é o nosso armazenamento principal de lipídios, preenche os espaços entre os órgãos, tá? Protege o corpo contra os choques mecânicos e é um importante isolante térmico para os animais endotérmicos, ok? Isso é o unilocular. A função principal dele é armazenar energia, é a maior porção de tecido adiposo que nós temos, tá? O excesso de gordura é estocado nos adipócitos, que se expandem em seu tamanho até que a gordura seja usada como combustível. De maneira geral, a gente aumenta a quantidade de tecido adiposo até certa idade, tá? E depois, quando a gente faz uma dieta e emagrece, nós não perdemos células, elas simplesmente murcham, tá? Isso faz com que o nosso corpo tenha mais ou menos uma memória, tá? E consiga ganhar o peso rapidamente novamente, tá? Você só vai diminuir a quantidade de tecido adiposo caso haja uma cirurgia de lipoaspiração. E nesse caso, como o tecido foi retirado, a pessoa que fez lipoaspiração, ela não volta a engordar naquele local da lipoaspiração, ela engorda em outras partes do corpo, tá? Mas naquele local não tem o que engordar porque a gordura foi retirada. Tá? Um outro tecido importante é o adiposo multilocular, é um tecido chamado de marrom ou pardo, de alta vascularização e possui muitas mitocôndrias, daí esse aspecto marrom ou pardo, pela vascularização intensa que ele tem. Distribuição restrita a algumas partes do corpo, presentes em animais que hibernam, como ursos, por exemplo, e também em bebês recém-nascidos. Como esse recém-nascido ele é muito frágil, tem pouca gordura, ele precisa desse tecido adiposo multilocular que produz
uma quantidade de calor importante para que ele possa se aquecer com muita eficiência, tá? Esse tecido ele produz ATP e produz calor. Ele não armazena gordura, mas em menor quantidade, é insignificante perto do armazenamento do multilocular. O multilocular produz ATP, produz calor, mas em menor quantidade do que o unilocular, do que o multilocular, ok? Temos ainda a classificação do tecido cartilaginoso. O cartilaginoso ele é importante pois forma esqueleto de tubarões, raias e cações. Tá? A diferença de tubarão e cação é muito simples. Cação a gente come, tubarão come a gente. Então, para que vocês consigam lembrar, cação é um tubarão que pode ser comestível. Okay? A espécie humana possui esqueleto cartilaginoso nas nossas fases embrionárias, tanto que é nesse momento em que nós ainda não temos medula óssea, porque nós não temos osso, temos cartilagem, e o fígado e o baço, eles acabam produzindo ou tendo uma importante função hematopoética nesse momento. Tá? Após o nascimento, sustenta os tecidos moles da face, por exemplo. Existe uma formação dos ossos da face por cartilagem da cabeça, né, daquela moleira do bebê. Reveste superfícies articulares, protegendo contra o atrito, e é essencial para a formação e crescimento dos ossos longos. Então, tem sempre um disco de cartilagem na extremidade dos ossos longos, e é assim que o médico sabe, por exemplo, se você já parou de crescer ou não, observando se ainda tem cartilagem para se diferenciar em osso ou não. Tá? Um tipo de produção de ossos a partir de cartilagem chama-se ossificação endocondral, dentro da cartilagem, beleza? Composto pelos condroblastos, que são células jovens, produz a grande quantidade de matriz cartilaginosa, os condrócitos, que são células adultas que já pararam sua atividade praticamente, formadores das cartilagens, a matriz cartilaginosa, que preenche os espaços entre essas células, e o pericôndrio. Tá? O pericôndrio é o tecido conjuntivo com nervos e sangue, vasos sanguíneos, que envolve as cartilagens e seria a fonte da produção de células cartilaginosas. Okay? A cartilagem pode crescer e regenerar-se devido à presença de células mesenquimatosas, são aquelas células tronco do tecido conjuntivo, tá? No pericôndrio. Tipos de cartilagem nós vamos ter aqui a hialina, que compõe os anéis da traqueia, laringe, brônquios, articulações, esqueleto fetal e promove o crescimento dos ossos. Cartilagem elástica, que é a cartilagem da orelha, da tuba auditiva e de algumas cartilagens da laringe também, como a epiglote, por exemplo. Cartilagem fibrosa, então os discos intervertebrais, a sífise púbica e as inserções de tendões e ligamentos são cartilagens mais resistentes. Fibrosa, né? Ela é pouco elástica, ela é mais resistente mesmo a impactos, por exemplo. Okay? Temos ainda, no caso, o tecido ósseo. O tecido ósseo é formado pela matriz óssea, com composição proteica, formado do colágeno, e mineral, cálcio, sódio e fósforo, formando, na verdade, o chamado fosfato de cálcio. Tá? O colágeno ele é sensível a, por exemplo, a variações de pH, de temperatura e pH, que pode relacionar com uma desnaturação. Tá? E o cálcio pode ser também relacionado a variações de pH. Então, aquela experiência do osso de galinha. Se você colocar ele num meio ácido, como vinagre ou Coca-Cola, por alguns dias, ele vai descalcificar o osso. Tá? Isso vai fazer com que o osso fique mole, mostrando que o fosfato de cálcio dava dureza. Se você colocar o osso de galinha na chama do fogão, você vai chamuscá-lo, você vai deixar ele preto. Ele vai ficar duro, continuar, porque o fosfato de cálcio não foi afetado, porém ele vai quebrar com muita facilidade porque o colágeno foi desnaturado. Apresenta unidades chamadas de sistemas haversianos, principalmente no osso compacto, o osso mais resistente. Tá? No sistema haversiano existem lamelas concêntricas de matriz óssea mineralizada, depositada em volta de um canal chamado canal de Havers, dotado de vasos sanguíneos e nervos. O canal de Volkmann é um canal longitudinal, um canal transversal e liga, na verdade é transversal, e liga dois canais de Havers. O osso é envolvido por um tecido conjuntivo chamado de periósteo. Lembrando também que nos ossos nós temos os osteoblastos, que são células jovens que produzem matriz óssea e vai acumulando e vai cercando a célula em uma lacuna, tá? E quando adulta, a célula passa a se chamar osteócito.
Outra coisa que ainda tem no tecido ósseo que é importante lembrar é o osteoclasto. O osteoclasto é uma estrutura celular proveniente de monócitos do sangue, tá? É uma célula gigante que pode ter de 5 a 20 monócitos fundidos num sincício, e a função do osteoclasto é remodelar a matriz óssea, raspar o cálcio dos ossos, liberando para o sangue, modelando os ossos em fraturas, por exemplo, em uso de aparelhos ortodônticos. Os osteoclastos têm muita importância nisso aí, beleza? É isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Esse foi de tecido conjuntivo, tá? Episódio 23. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Façam com que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Um grande abraço. Tchau, tchau!